O Gear 5 é um ponto de virada tão importante dentro de One Piece que basicamente dividiu toda a comunidade. Eu lembro que quando houve o primeiro vazamento, as duas únicas posições que eu via na internet eram o ódio absoluto ou o amor incondicional. Eu confesso que na época eu também não tinha gostado, mas parando para analisar um pouco mais friamente agora, eu acho que na verdade o Nika é justamente a essência do que é o personagem do Luffy e do que é o One Piece. E por isso, eu passei a gostar da forma, transformação, sei lá como é que você quer chamar, fale como quiser. Agora, antes de mais nada, apesar de gostar, eu não idolatro essa forma, e eu gostaria de falar sobre coisas que eu não gosto no Gear 5, a começar pelo seu design. Quando eu fiz um vídeo sobre Samurai 8, o mangá do Kishimoto que acabou sendo cancelado, um dos pontos que eu destaco como negativo é a arte do mangá. Há, por motivos muito óbvios, muito uso do branco, porém, não há nada para dar contraste, o que gera páginas que, por um olhar rápido, soam confusas. Oda, assim como a maioria dos mangakás, usa o preto para dar esse contraste. Isso é muito importante no mundo de One Piece. Veja, aqui nem todas as pessoas têm alturas parecidas. Barba Negra, por exemplo, tem mais de 3 metros de altura. Então em uma eventual luta entre ele e Luffy, você sabe exatamente onde o Chapéu de Palha se encontra, porque ele sempre vai ser o cara com a jaquetinha preta. No mangá, óbvio. No meio de gigantes, ele é sempre o pontinho preto no meio da tela. Ok, sabendo disso, algumas páginas da luta entre Luffy e Kaido não são claras o suficiente quando você olha para ela rapidamente. Aizen, então você está falando que é impossível entender o que está acontecendo? Não, mas o autor deveria estar preocupado em facilitar a vida do leitor e não complicar ela. Mas por que eu coloquei essa reclamação como a primeira? Simples, porque eu acho que isso tem um motivo. Essa falta de contraste que o Oda escolheu para representar o Gear 5 provavelmente será muito importante quando Luffy, esse ser, entre aspas, iluminado, enfrentar a Barba Negra, que controla a escuridão, para poder adicionar um pouco ao aspecto visual da luta. Então, eu vou confiar em você, Oda, porque eu acredito que você vai usar isso. Outra reclamação que eu tenho é sobre como isso é apresentado no mangá. Nem tudo em uma história precisa ser pronunciado. O autor pode querer introduzir algo agora e foda-se o que nós achamos. Mas se a forma não foi pronunciada, então ela deveria, ao menos, ser explicada, o que não aconteceu direito. Até as informações sobre tudo isso ainda são um pouco escassas, mesmo que esse capítulo tenha mais de um ano. Nós sabemos que na verdade a fruta do Luffy tinha outro nome, foi usada pelo Joy Boy, e apesar de saber de sua existência, os Gorosei achavam que era um mito pelo fato de que absolutamente ninguém despertou ela em 800 anos. Mas por que há tantas reclamações quanto ao fato da transformação ser mal pronunciada se o autor não precisa necessariamente pronunciar algo? Porque Oda é um autor reconhecido por usar esse dispositivo muitas vezes ao longo da obra. O foreshadowing em uma história geralmente vai ser colocado de maneira direta ou indireta. O que isso significa? Um foreshadowing ou prenúncio direto é aquele em que um evento futuro está sendo diretamente informado antes de acontecer. Veja essa cena, por exemplo. Luffy está falando sobre conhecer um esqueleto vivo, após ser informado que muitas pessoas morrem e seus corpos ficam no oceano, o que pronuncia diretamente o personagem Brock. O prenúncio indireto é quando uma ideia é colocada, mas só pode ser devidamente entendida quando temos o contexto lá no futuro. Por exemplo, a capa do volume 25, em que você vê Shanks, Luffy, Barba Negra e Buggy sendo os destaques da capa, que são exatamente os Yonkous que nós temos hoje em dia. Ou quando, acho que no capítulo 504, se eu não estou enganado, o Doflamingo fala sobre a Era dos Sorrisos. Na tradução, Smile foi traduzido como sorriso, mas Smile, na verdade, estava se referindo à fruta Smile. Mas como nós não tínhamos o contexto na época, nós imaginamos que não era uma coisa tão importante assim, entre aspas. Mas enfim, você entendeu. Em Skypiea, somos apresentados a 4 deuses, de maneira extremamente breve e sem nenhuma citação ao nome Nika. Vamos olhar para esse ponto com um contexto. As páginas anteriores de alguns capítulos atrás falam sobre a jovem Mussi confortando sua mãe, dizendo que ela conheceria o Deus do Sol. Acontece que o Deus do Sol aqui, assim como o Deus da Floresta, das Chuvas e da Terra, é uma criatura só, a cobra Kashigami. Não há nenhuma relação entre liberdade, borracha, Deus do Sol e Nika. Ou seja, usar esse painel de Skypiea e apontar que Oda estava pronunciando Nika não faz nenhum sentido, porque a ideia futura não está sendo colocada aqui.
Também em Skypiea há a questão das silhuetas que as pessoas apontam que estava pronunciando Nika, mas também não pode ser levado como foreshadowing, porque não só você tem personagens fazendo poses parecidas em outros capítulos, como isso pode ser muito mais visto como Oda fazendo um retorno a uma pose que ele já havia colocado na obra, e não referenciando a natureza da fruta do Luffy, porque pela pose em si não há nada que indica que o Luffy é esse ser, já que, como eu já disse, você tem personagens na obra fazendo poses parecidas. O que você poderia chamar de prenúncio indireto é quando os habitantes de Skypiea rezam para Deus salvar as pessoas do golpe de Enel, e então Luffy aparece. É um prenúncio que fica muito aberto a interpretações. Eu poderia considerar um prenúncio indireto, sendo intencional ou não depende disso, dependendo do que Luffy fala depois. Algumas versões contam com a tradução "deixe o sol brilhar", enquanto outras são um pouco mais claras ao dizer apenas "clear away", como essa tradução aqui do Stephen Poe, que é basicamente o cara que traduz One Piece no site da Viz hoje em dia. O fato é, ao longo da obra não há uma real conexão feita entre o deus Nika, a borracha e uma fruta Zoan mítica. Não existe nenhum prenúncio de que a fruta de Luffy é uma Zoan para começo de conversa. Algumas pessoas vão apontar que, no capítulo 1, Luffy diz estar mais feliz desde que comeu a fruta, e como Chopper fala em Water 7, uma Zoan pode mudar o comportamento do usuário. Se a fruta Nika era usada por um deus do sol que sempre sorria, então ela alterou o comportamento do Luffy e ele ficou mais feliz. Acontece que essa linha é baseada em uma tradução ruim e uma cena fora de contexto. Pelo fato da conversa de Luffy ser sobre ele querer ser um pirata, mas não conseguir mais nadar, eu interpreto seu comentário original como ele falando justamente sobre a diversão envolvida em ser um pirata e ter esse desafio de ter uma Akuma no Mi. A primeira menção ao nome Nika e fazendo a correlação ao Deus do Sol vem só no capítulo 1017, no terceiro ato de Wano. Um pouco longe demais na história para começar com isso, na minha opinião. Eu acho que parte da reação do público é muito porque nada disso havia sido comentado antes em momento nenhum. Veja, não existe na obra nenhuma relação feita entre um deus do sol e a Gomu Gomu no Mi até o capítulo 1044. A primeira citação a Nika e ao deus sol vem no capítulo 1017. Então você tem essa reviravolta em que Luffy tem uma fruta super especial que foi usada por um cara que era conhecido como Deus do Sol, mas nada disso foi explorado ou definido antes. Mesmo quando ele cita um Deus do Sol na história, ele não tem qualquer ligação com a borracha, Gomu Gomu no Mi, ou com um ser humano, é literalmente uma cobra gigante. Outra questão é sobre a reação do governo a esse fato. É dito que o governo ficou 800 anos tentando recuperar essa fruta. Então, de alguma forma que mais de um ano depois ainda não foi explicado, o governo conseguiu capturar a fruta, mas aí o Shanks roubou de novo e meio que ficou por isso. Veja, os Gorosei admitem que a história de que a Gomu Gomu no Mi era uma fruta lendária era um mito até mesmo para eles. Só quando o Luffy começa a enfrentar Kaido que eles começam a coçar a cabeça e pensar que talvez não seja só um mito. Nós sabemos que nesses 800 anos, dois caras despertaram a fruta, Joy Boy e Luffy, o que torna essencialmente o despertar algo extremamente raro. Isso por si só já responderia à pergunta do porquê eles não enviaram alguém para matar o Luffy desde o início. Simplesmente não era uma preocupação para eles até o momento em que Luffy peita um Yonkou. Eu entendo a explicação, mas ainda acho ela fraca, porque se sustenta inteiramente em algo extremamente merda dentro do universo de One Piece, a incompetência do governo mundial. É difícil ver o governo mundial como uma instituição realmente perigosa quando ao longo do mangá eles se mostram extremamente incompetentes. Eles não conseguiram matar uma criança, eles não conseguiram pegar um cara que tem uma fruta que dá imortalidade, eles não perceberam que um cara que trabalhava com eles estava tentando pegar uma arma antiga, não sabiam que existia uma arma antiga viva e simplesmente não perceberam que um grupo encabeçado pelo exército revolucionário estava dentro da sua prisão mais segura. As seguras do governo mundial são definitivamente perigosas, mas só de maneira individual. Eles, como uma unidade, são muito ineficientes em qualquer coisa. Luffy viver todo esse tempo é só mais uma amostra disso. Mas mesmo com essa incompetência, a questão da fruta do Luffy é muito mais importante que LOL, Robin ou o exército revolucionário em Impel Down. E vendo a escalada absurda que Luffy teve em relevância, recompensa e poder em um período de uns 3 anos, que é do capítulo 1 ao capítulo 1084, é estranho imaginar que eles só notaram o quão perigoso Luffy era quando ele enfrentou Kaido. Agora, você também pode não gostar dessa nova forma ou transformação, porque já era meio que teorizado por muita gente que o despertar da fruta do Luffy teria muito a ver com transformar o ambiente ao seu redor em borracha. Ok, e como a questão Nika não é explicada e ser uma Zoan mítica não interfere em nada nas habilidades demonstradas ou teorizadas, então se a fruta se mantivesse como Gomu Gomu no Mi, tudo ainda faria sentido. Mas aí entra as questões do que eu gosto dentro dessa forma.
Mas antes, vamos dar um passo para trás. Quando One Piece começa, o primeiro grande inimigo que Luffy enfrenta se chama Buggy. Buggy se torna uma figurinha carimbada em vários arcos depois do arco em que ele aparece pela primeira vez. Ok, mas por que eu tô citando ele? Primeiro, porque eu acredito que com Buggy, Oda já trabalha com uma forma de escrita bem característica dentro da obra que vai aparecer algumas vezes depois. O Oda é uma figura, um mangaka muito bom em misturar os elementos cômicos, bobos, despretensiosos com algo um pouco mais sério e profundo. Veja, o Buggy é, à primeira vista, um idiota com roupa de palhaço que tem uma fruta interessante. Mas o que o Buggy é por trás dessa roupagem divertida e cômica? Ele é uma antítese de Luffy. Todos os chapéus de palha representam de uma maneira individual uma das várias ideias que Luffy carrega. Zoro, por exemplo, o primeiro membro da tripulação, carrega consigo um desejo muito forte de ser o espadachim número 1, o que implica que ele será mais forte que Mihawk. Luffy não quer ser o número 1 em força, mas para se tornar o rei dos piratas está implícito que ele terá que ser o mais forte. O que une esses dois personagens é o desejo pelo objetivo impossível, que está intimamente ligado ao quão forte eles serão. Se os chapéus de palha representam um desejo de Luffy, então seus inimigos representam uma antítese de Luffy. O que Buggy representa para Luffy é o pirata que ele não deseja ser. Luffy é usado ao longo de toda essa primeira saga, o Ishi Blue no caso, para representar o ideal do pirata. E esses dois tipos de piratas são muito bem representados entre ele e Buggy. O pirata altruísta, que cuida da sua família, da sua tripulação e blá blá blá, e o pirata que saqueia, que mata, que rouba e etc. Além disso, Oda também usa essa ideia para escrever um personagem do próprio bando do Luffy. No arco Enies Lobby, somos apresentados a Sogeking, uma espécie de fantasia de Usopp que referencia os desenhos que fizeram parte da infância e adolescência de Oda. Não só Sogeking, mas o próprio Usopp como um todo é tratado pela série como um alívio cômico. Ele brinca com o bando, é sempre muito exagerado nas reações e, assim como Sogeking, suas apresentações são um espetáculo à parte. Mas por trás dessas piadas, Oda está falando sobre coragem, sobre honra, sobre força e sobre fraqueza. O Usopp é muito mais forte quando se sente acolhido. Por isso, ele é extremamente medroso ao longo da obra até aquele ponto. Mas com Sogeking sendo reverenciado por Luffy e Chopper, sendo querido, ele declara guerra ao governo mundial sem pestanejar. Demoramos muito para perceber quais são os problemas de Usopp dentro da tripulação, porque ele sempre os esconde atrás da máscara da coragem. E é isso que o torna um personagem tão foda. O ponto é, Oda está usando das piadas, do Toon Force e do visual para falar sobre temas mais complicados do que realmente aparenta. Nika é sobre ser você mesmo, no máximo possível. E não só o Luffy, mas o próprio Oda. É sobre liberdade, mas não no sentido de fazer tudo o que você quer fazer ou falar o que você quiser. É liberdade no sentido de libertação, principalmente libertação de povos. Nika, sendo o deus do sol que salvou uma série de pessoas, é tematicamente importante para a obra, já que o sol é muitas vezes usado como esse elemento que simboliza a liberdade. Alabasta tem como bandeira um sol, Shandora acredita em um deus sol, os escravizados libertados por Fisher Tiger têm um sol como tatuagem, o navio do homem que almeja ser o mais livre do mundo se chama Thousand Sunny. A única mulher que sabe parte da verdade sobre o que aconteceu no século vazio tinha como apelido Miss All Sunday. O antagonista de Luffy é aquele que manipula a escuridão. Quando Blink saqueia, uma música que fala justamente sobre Joy Boy e a ideia da libertação é tocada no capítulo 487, vemos um nido sol ao fundo. Quando Loland e Calgara se tornam amigos, eles brindam em frente a um pôr do sol. Luffy vem do Ishi Blue, o leste é de onde o sol nasce. Acho que deu pra entender. A figura do sol é muito especial dentro do mundo de One Piece. Então Oda trocar o nome da fruta de Luffy para se adequar aos temas da obra faz total sentido. Eu não tô falando que o Oda é o maior gênio que já existiu e desde o primeiro capítulo ele pensa em associar o sol à ideia de libertação e depois mudar a fruta do Luffy para se adequar a esse tema. Não, inclusive eu acho que foi muito mal encaixado na obra, e ele não planejou o Nika até muito mais tarde. Mas a questão não é essa, a questão é que mesmo sem os prenúncios, que não são obrigatórios, e sem as explicações detalhadas e completas, ainda é consistente com o que One Piece é, com o que One Piece representa, e até consistente com o que Oda sempre disse que faria com a obra. No SBS do volume 65, ele afirma diretamente que escolheu dar a Luffy a fruta da borracha justamente por ela ser ridícula, e por isso ele poderia brincar com as possibilidades. O Gear 5 é uma representação fantástica dessa tal liberdade, porque está diretamente alinhado com o que o Luffy é, mas também está diretamente alinhado com o que o autor quer fazer com sua obra. O Oda simplesmente abriu um leque infinito de coisas para se fazer com as habilidades do Luffy que antes ele estava restrito pelo que ele mesmo havia escrito.
Você pode não gostar das piadinhas, achar completamente estúpido e sem graça, e temer que todas as lutas do Luffy sejam no Gear 5 a partir de agora. Mas a vida é isso aí, One Piece nunca foi perfeito, lide com isso. Uma última coisa, é muito claro que nos shounens as transformações acontecem por motivos geralmente negativos. Por exemplo, todas as vezes que o Naruto usa o chakra da Kyuubi é por ódio, raiva, desespero, tristeza. Mas eu queria encerrar mostrando que nem toda virada, nem toda transformação precisa ser devidamente pronunciada, e o próprio Naruto mostra isso. Óbvio, nas suas devidas proporções, já que o Gear 5 é muito mais impactante para a obra no sentido de trama do que o Naruto aprendendo a controlar o poder da Kyuubi e ganhando uma forma híbrida fodástica. Mas veja, não houve nenhum personagem usando uma forma parecida como essa ao longo da série. Não foi pronunciada em momento algum e a explicação era muito simples, mas assim como o Gear 5, é uma transformação tematicamente irrelevante, porque Naruto está o tempo todo falando sobre a criação e manutenção de laços, e também Naruto é uma pessoa que ao longo da obra está sempre aceitando o melhor lado das piores pessoas. É isso que permite que ele se conecte com Kurama nesse nível. Não é uma forma nova baseada no ódio, é baseada nos laços que ele cultivou até aquele ponto. São duas formas fodas, apesar dos problemas que eu tenho com ambas. Mas, eu acho que é isso. Você gosta do Gear 5? Você detesta? Tanto faz. Deixa nos comentários. Tchau.